Minas Gerais, terra de mistérios, cheia de matas densas, fazendas antigas e histórias que assombram até os mais corajosos. No meio das colinas e vales, uma criatura vaga na escuridão, trazendo o terror para quem ousa cruzar seu caminho. Dizem que seu grito pode ser ouvido a léguas de distância. Um lamento profundo e angustiante, um aviso de que algo pior está por vir. Esta é a história do Berrador. E você está prestes a conhecer o horror que assombra as noites mineiras. A história do Berrador remonta a tempos antigos, mas se intensificou nos anos 90, quando um número assustador de desaparecimentos começou a assolar São Gonçalo do Rio Abaixo, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais e arredores. Trabalhadores rurais, caçadores e fazendeiros começaram a notar algo estranho nas matas. O gado amanhecia mutilado, rastros enormes surgiam no chão lamacento e, acima de tudo, aquele grito aterrador ecoava nas madrugadas. Alguns acreditavam que era um espírito vingativo. Outros falavam de um monstro que habitava as profundezas da terra e que emergia apenas para espalhar o medo. Mas ninguém sabia ao certo. E quem tentava descobrir desaparecia sem deixar vestígios. José Severino da Silva, um fazendeiro calejado, acostumado com os desafios do campo, foi uma das primeiras vítimas do terror. No inverno de 1994, começou a notar que algumas de suas cabeças de gado estavam sumindo sem explicação. Achou que fosse algum ladrão de animais, até que uma noite ouviu um grito. Não era um grito humano, tampouco de qualquer bicho conhecido. Era algo profundo, rasgado, como se a própria terra estivesse berrando de dor. O som percorreu a fazenda, arrepiando a espinha de todos que estavam acordados naquele momento. José, empunhando uma espingarda, decidiu investigar. Mas o que viu naquela noite nunca mais sairia de sua mente. A lua cheia iluminava parte da mata, projetando sombras retorcidas nas árvores. O cheiro de mato molhado misturava-se a um odor forte de enxofre que José nunca havia sentido antes. Ele avançou cautelosamente, os olhos atentos a qualquer movimento. O vento frio cortava sua pele e um silêncio pesado tomava conta do lugar. Então, um estalo, ramos se quebrando. Algo estava ali, na escuridão. De repente, ele viu, entre as árvores, uma silhueta alta desproporcional, com membros alongados e olhos que brilhavam como brasas no escuro. O Berrador! A criatura soltou um urro tão potente que José sentiu o peito vibrar. O som era quase insuportável, penetrante, como se cada célula de seu corpo estivesse sendo atingida. Ele disparou a espingarda, mas quando a fumaça se dissipou, a entidade havia sumido. Somente o eco do grito permanecia na noite. Depois daquela noite, a fazenda de José nunca mais foi a mesma. Outros fazendeiros, como Antônio Dias de Oliveira e Sebastião de Freitas Almeida, relataram perdas de animais, cães que fugiam aterrorizados e, pior, trabalhadores que sumiam sem deixar vestígios. O medo se espalhava como fogo em palha seca. Ninguém saía sozinho à noite. Portas e janelas eram trancadas ao pôr do sol, mas nada parecia deter a entidade. Um dos casos mais assustadores foi o de Pedro Camargo, conhecido como Pedro Vaqueiro, um homem experiente que decidiu enfrentar o Berrador. Ele saiu à noite com um lampião e uma faca afiada. Nunca mais foi visto. Seu cavalo foi encontrado 2 dias depois, perto do rio, com os olhos arregalados e espuma na boca, como se tivesse morrido de puro terror. A vila inteira entrou em pânico. As pessoas começaram a debater sobre o que fazer. Alguns queriam abandonar tudo e partir, outros sugeriam pedir ajuda para rezadores e curandeiros. Mas havia aqueles que acreditavam que apenas a força resolveria o problema.
Os mais velhos diziam que o berrador não podia ser morto com armas comuns. Diziam que ele era um espírito vingativo, que só podia ser apaziguado com um ritual antigo, envolvendo velas pretas, terra de cemitério e rezas feitas na encruzilhada à meia-noite. Mas quem teria coragem para isso? Quem se arriscaria a enfrentar a criatura que devora almas e vaga pelas noites mineiras? Alguns afirmavam que ele era um homem que fora amaldiçoado, condenado a berrar para sempre, carregando a dor de sua injusta morte. Outros diziam que era um demônio ancestral, convocado por alguém que buscava vingança e que, uma vez solto, nunca mais poderia ser contido. Muitos moradores começaram a relatar fenômenos estranhos. Rádios desligavam sozinhos, cachorros uivavam para o nada e sombras eram vistas nas janelas das casas, mesmo quando ninguém estava do lado de fora. Algumas crianças disseram ter visto uma figura alta nos campos, observando de longe, e idosos comentavam que o cheiro de enxofre pairava no ar sempre que o grito ecoava. Casos mais recentes relatavam a presença de pegadas que surgiam do nada e desapareciam subitamente, como se o próprio chão tivesse engolido quem as deixou. No cemitério da vila, sepulturas foram encontradas reviradas, como se algo tivesse saído de dentro delas. O medo se tornou rotina. Fazendeiros começaram a abandonar suas terras. Famílias inteiras deixaram suas casas, fugindo para cidades vizinhas. Aqueles que ficaram passaram a reforçar suas casas, pregando tábuas nas janelas e dormindo com armas ao lado da cama. Mas de nada adiantava. O berrador não era uma criatura física. Ele era um pesadelo vivo, algo que se alimentava do medo e da alma daqueles que ousavam desafiar sua existência. Em uma última tentativa de acabar com o tormento, um grupo de moradores decidiu realizar o antigo ritual. Eles reuniram os elementos necessários e seguiram para a encruzilhada. No momento em que começaram a recitar as palavras antigas, um vento gelado tomou conta do lugar. As velas tremularam e um som baixo e gutural ecoou ao redor. Quando terminaram o ritual, o grito veio mais forte do que nunca. Algo estava ali, próximo, invisível, mas presente. Eles correram de volta para a vila, sem saber se haviam conseguido selar o mal ou apenas despertá-lo ainda mais. Mas o berrador não se foi. Nos dias seguintes, novas marcas foram encontradas e os gritos voltaram a ecoar. José Severino percebeu que aquilo estava longe de acabar. A entidade não só resistira ao ritual, mas parecia mais forte. Agora um novo mistério surgia. O que realmente estava por trás do berrador? Quem o invocou? O que ele queria? O que ninguém sabia era que um homem na vila parecia conhecer a verdade. Um velho eremita chamado Geraldo dos Anjos, que morava no Snæsund, arredores da floresta, sussurrava histórias sobre um pacto antigo, algo que nunca deveria ter sido quebrado. Mas ninguém queria ouvir. Ninguém queria acreditar que o mal já estava entre eles há muito mais tempo do que imaginavam. São Gonçalo. No rio abaixo, além de ser o epicentro das aparições do berrador, é uma cidade rica em histórias folclóricas. Muitos moradores contam que, além do berrador, há relatos de aparições da Mãe de Ouro, uma entidade que protege as minas de ouro e castiga aqueles que exploram a terra de forma gananciosa. O nome berrador vem do verbo berrar, que significa gritar de forma estridente e dolorosa. Dizem que o grito da criatura é tão forte que pode ser ouvido em cidades vizinhas, como Itabira e Santa Bárbara. Alguns moradores mais antigos afirmam que o berrador está ligado a uma antiga lenda indígena sobre um guerreiro que foi traído por sua tribo e amaldiçoado a vagar eternamente, emitindo gritos de dor e desespero. O ritual mencionado na história é baseado em práticas reais de magia negra, que ainda são realizadas em algumas regiões rurais de Minas Gerais,
especialmente em locais próximos a encruzilhadas, que são considerados pontos de poder espiritual. O cheiro de enxofre, frequentemente associado ao berrador, é um elemento comum em lendas sobre demônios e entidades malignas, simbolizando a presença do mal. O caso de Pedro Camargo não foi o único desaparecimento misterioso na região. Outros relatos incluem o de Maria das Dores, uma jovem que sumiu enquanto colhia ervas medicinais na mata, e de João Batista, um caçador que nunca retornou de uma expedição noturna. O cemitério de São Gonçalo do Rio Abaixo é conhecido por ser um local assustador, com túmulos antigos e cruzes quebradas. Muitos acreditam que o berrador usa o local como um portal para o mundo dos vivos. Geraldo dos Anjos, o eremita, é uma figura enigmática. Dizem que ele já foi um padre que abandonou a igreja após um evento traumático, envolvendo um exorcismo que deu errado. Ele vive isolado há mais de 30 anos e raramente fala com alguém. A lua cheia parece ter um papel importante nas aparições do berrador. Muitos relatos coincidem com noites de lua cheia, quando a criatura parece estar mais ativa e poderosa. A espingarda de José Severino, que ele usou na tentativa de enfrentar o berrador, foi encontrada dias depois, completamente destruída, como se tivesse sido esmagada por uma força sobrenatural. Próximo episódio. O que Geraldo dos Anjos sabe sobre o Pacto Antigo? Por que o berrador parece estar se fortalecendo? E o que acontecerá quando a lua cheia voltar a iluminar as matas de São Gonçalo do Rio Abaixo? A resposta pode estar nas profundezas da floresta ou no coração da própria vila. Se você gosta de mistérios, lendas e histórias assustadoras, inscreva-se agora no canal Grandes Enigmas. Vamos juntos alcançar os 1000 inscritos e trazer mais histórias sombrias para vocês. Clique no botão de inscrição e ative o sininho, porque o próximo episódio será ainda mais assustador.